Pessoal, a gente vai ver agora a continuação, na realidade, né, de autarquias. Por isso que eu quis fracionar aquela aula 6 da semana passada, porque tem muita coisa importante que cai em prova, ok? Então, as características gerais das autarquias. Então, primeiramente, a gente já viu que ela desempenha atividades típicas de Estado, certo? Então, típica deve ser considerado no momento atual, como nós já vimos. Então, nós temos proibição para a criação da autarquia com finalidade essencial de exploração de atividade econômica, ainda que tenha ainda essa possibilidade de forma atípica, lembra? Como, então, a gente deu o exemplo lá do INSS vendendo lá um imóvel dele, ok? Criação por lei específica, a gente já viu, criação e extinção deve ser por lei, é a única que tem esta situação. Lembrando que as fundações públicas, que elas são de direito, aquelas de direito público, também têm essas prerrogativas porque são equiparadas com autarquias. Quem fala isso? O STF, certo? Então, sempre quando eu falar sobre regime jurídico de direito público, significa que você vai desempenhar alguma atividade típica de Estado. Então, você está agindo como Estado, você não está agindo com pé de igualdade com a iniciativa privada. Então, por isso você vai ter aí algumas prerrogativas, tá? O que mais? O regime jurídico ele é predominantemente de direito público. Por que se diz que ele é o que? Predominantemente. Por que essa expressão? Porque não é possível qualquer uma das entidades públicas, ou até mesmo órgãos públicos, estar 100% no regime jurídico público. Por quê? Exemplo, direito civil lá, cheque, você trabalha com cheque, você tem cheques. Sim, empresas privadas usam cheques. Sim. Se não tiver saldo bancário, vai ter problema? Vai. Então, no caso da autarquia é a mesma coisa? Seria, em tese, aí a mesma coisa. Ou seja, ela vai praticar alguns atos que não são predominantemente o que? Não são de direito público, sim de privado. Mas na grande maioria são o que? De direito público. Então, aplica-se subsidiariamente o direito privado. Um exemplo bem clássico é nas locações, certo? Uma locação do imóvel. Nós, ao locar um imóvel, nós estamos agindo aí como empresas, Estado empresa no caso, entendeu? Aqui dos cheques, aqui eu peguei o exemplo lá do livro, mas eu vou abandonar um pouco esse exemplo aqui por causa do direito financeiro lá do administração financeira orçamentária, do princípio de unidade de caixa lá, quem já viu. Então a gente aborda um pouco este exemplo, porque está sendo feito um exemplo que foi feito um recorte. Esse recorte foi feito só do direito privado, do direito administrativo, mas não levou em consideração outros direitos, como no caso do direito financeiro, tá? Mas aqui, exemplo bom é o que? O exemplo de locações, tá? Fórum competente para julgamento. Quem vai julgar as causas das autarquias? Justiça Federal, ok? Quando envolver autarquias federais, Justiça Estadual quando envolver autarquia estadual e municipal. Por que municipal? Porque não existe justiça, não existe o que é justiça municipal, certo? Só tem justiça estadual. Então é por isso que o Estado vai cuidar das autarquias municipais também. Imunidade recíproca.
que significa isso? Imunidade recíproca significa que a União não cobra imposto do Estado, que não cobra imposto do município, que por sua vez o Estado não cobra da União e a União do Estado, e assim vai. Então não há uma reciprocidade da imunidade tributária, certo? Mas isto, vou puxar aqui, mas eu nem precisaria, porque isso aqui é direito tributário, mas imunidade recíproca, ele é somente para impostos, certo? O que significa isso? Que tributos, nós temos várias espécies. Taxas, por exemplo, nós temos contribuições e melhorias, nós temos esses daí, nós temos os impostos. Então são os impostos que temos as imunidades. Só que não é para todos os tipos de impostos, é só os que são relativos a quem? O patrimônio, sobre a renda e sobre os seus serviços. Então a autarquia, ela presta serviço para a sociedade e não vai ser pago, por exemplo, ISS, Imposto sobre Serviço. O seu patrimônio não vai ter o que? E a sua renda não terão, por exemplo, imposto de renda, certo? Sobre o seu patrimônio. Agora, quando ela está comprando no mercado, fez uma licitação, ela vai pagar ICMS, está embutido já no preço. Obviamente que vai estar embutido no preço, porque aquilo ali não está sobre o seu patrimônio, não está sobre a sua renda, não está sobre o seu serviço, ok? O que mais? Bens públicos não sujeitos a uso capião. O que significa isso? Uso capião, em Minas Gerais, é a pessoa que toma posse lá do imóvel, por exemplo, começa a morar lá num determinado X tempo, aquele imóvel, se não for reclamado, passa a ser o que? Ele ter direito, o cara vai ter direito de pleitear junto à Justiça Federal para ser o que? Sua propriedade, ok? Agora, o uso capião pode estar sujeito aos bens da autarquia? Não interessa quanto tempo alguém fica lá em cima lá do patrimônio ou invadir o imóvel, não vai existir o uso capião. Então não está sujeito aí então ao uso capião, ok? Dívidas passivas são créditos em favor de terceiros, eles prescrevem em quanto tempo? 5 anos, ok? Então se alguém tem lá, isso daqui lá já é um pouco de direito financeiro, meus restos a pagar, processados e não processados. Não vou falar o que é isso, depois quando eu estiver falando sobre direito financeiro nós abordamos isso, tá? Porque senão fica muita informação. Mas a ideia é, o Estado comprou algo, certo? Não tinha o que? Financeiro, certo? E ele escreveu isso em restos a pagar. Escreveu 1 ano, depois de 1 ano ele fez o que? O cancelamento do resto a pagar. Cancelou, aqui cancelou o resto a pagar. Agora esse fornecedor ele tem 5 anos para reclamar dessa dívida. Passado desses 5 anos, um abraço, não pode mais, beleza? Dívidas ativas. Então, o que significa dívidas ativas? O particular ou a iniciativa privada deve para o Estado. Então, crédito em favor do Estado. Então, tem execução por um processo o que? Especial, ok? Deveu para o Estado, vai ter processo especial. O Estado deve para você, vai prescrever o mais rápido possível, essa é a ideia aí. Os bens são, como a gente já viu, a particularidade dele é o que? Impenhorável,
O que significa isso? Pagamento de dívida. Então eu não posso empenhorar um bem, um imóvel de uma autarquia para pagamento de dívida dela, certo? Então vai ser mediante sistema de precatórios. O que significa isso? Significa que se você tem algo para receber de uma autarquia, por exemplo do INSS, você tem lá recursos oriundos de uma aposentadoria, por exemplo, aposentadoria, esse recurso de aposentadoria, vamos supor que não foi lhe concedida na época e ficou lá 10 anos, aí você tem lá 1 milhão para receber, você vai receber por precatórios. O que significa isso? Que você vai entrar numa lista de prioridades do Estado e quando tiver dinheiro você vai receber, certo? Exceção de débito de pequeno valor, aí você vai ter direito de receber antes aí desse sistema aí. Ou seja, o Estado vai ter prerrogativas aí para te dar o calote, entre aspas. Ele pode demorar aí, vamos supor isso daqui, vamos supor aí, ele pode demorar 30 anos para te pagar. Em 30 anos, de repente, uma pessoa aposentada já, bateu com as botas. Bateu com as botas, vai ficar para os seus filhos, netos aí. Então, caiu no precatório, às vezes demora 20, 30 anos para receber, tá? Prazos processuais diferenciados. Então, os prazos são contados em dobro para todos os tipos de manifestação. A Constituição fala quando ele for assistente ou opoente. O que significa isso? Qualquer polo que a autarquia tiver, vai contar os prazos em dobro. Então, uma prerrogativa aí especial para eles, ok? Porque são regidos pelo regime de direito público, ok? Interessante isso aqui, duplo grau de jurisdição. O que significa isso? É uma garantia que uma autarquia, se ela perde um processo em juízo singular, o que é um juízo singular? Primeira instância. Então não precisa interpor recurso, porque o processo sobe imediatamente para o que? Um tribunal competente, para um colegiado, certo? Então denomina-se então reexame necessário. Então essa daqui é o que é, novamente, uma regra. No entanto, nem sempre ocorrerá imediatamente, pois dependendo do valor, ou seja, até 100 salários mínimos, para os municípios que não sejam capital e da existência de jurisprudência do STF ou súmula do Tribunal Superior, se a autarquia pretender reexame de matéria, ele vai ter que interpor o que? Interpor recurso, então chamado recurso voluntário. Então o que ele diz aqui, que é o seguinte: perdi num local, dependendo do valor, 100 salários mínimos aí para os municípios que não sejam de sede de capital. Uma sede de capital, por exemplo, Curitiba, sede Paraná, certo? Então Ponta Grossa é sede de capital? Não. Então até 100 salários mínimos, eu vou ter que ter o que? Um recurso. O recurso vai ser o que? Vai ter que ser um recurso voluntário, ou seja, a autarquia vai ter que entrar com recurso, ok? Então não é obrigatório subir para o tribunal daí. E também tem a situação da existência da jurisprudência de tribunal aqui, Tribunal Superior. Então teve uma jurisprudência que foi seguida de um tribunal. O que é uma jurisprudência? Algo que recorrentemente veio sendo julgado de uma mesma maneira, gerou que uma jurisprudência, e essa jurisprudência eles fazem que súmulas, que são o que? Dizendo, olha, se acontecer a mesma situação em um outro caso, aplica-se desta forma. Então, nesse sentido,
também a autarquia se tomou pau, entre aspas, em um português bem chulo, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter o que? Interposição de recurso. Tem mais ainda? Tem. Então o duplo grau de jurisdição aí, então é o reexame necessário. Então se sofre o que? Restrição também aí, condenação em desfavor da autarquia não ultrapassar no âmbito da União de 1.000 salários mínimos. Então for abaixo de 1.000 salários mínimos, mudou, antes era 60 apenas. Então quando tiver isso, vai ter que ocorrer o que? Vai ter que ocorrer a interposição do duplo grau, vai ter que recorrer, e não é automático essa subida para para os tribunais desse processo para ser julgado. Então a autarquia, ela tem que correr atrás disso, ok? Exemplo, você ganhou uma causa para receber lá 1.000 salários mínimos, o INSS, para recorrer, ele vai ter que obrigatoriamente entrar na justiça novamente para entrar na justiça novamente não, vai ter que recorrer à justiça aí para subir para um tribunal, certo? O tribunal é mais do que um juiz singular, certo? Então o recurso não é automático. E aqui a gente colocou novamente, ó, a decisão de jurisprudência fundamentada na jurisprudência ou na súmula do tribunal competente aí. Então, caso tenha que interpor recurso, vai ter que ser o quê? Vai ter que ser voluntário, ou seja, ele vai ter que ir correr atrás, não vai ser automático. Pessoal, que nós tínhamos para essa aula era isso daí. É um assunto um pouco, vamos se dizer assim, de decoreba, um pouco. Algumas questões caem nesse sentido, e essas questões aí, elas são diferenciais aí para aprovação boa aí do povo, ok? Então eu peço que você dê mais uma olhada nesse vídeo aí, e depois dê uma olhada como cai em prova, ok? Um abraço, fiquem com Deus.